2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão uma sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Essa é uma palavra que Paulo está trazendo para Timóteo, e ele traz essa palavra de alerta para esse jovem pastor da cidade de Éfeso, onde ele está implantando Timóteo como o pastor em Éfeso, está deixando esse jovem. Éfeso tinha alguns problemas, né? Se você ler Atos capítulo 19, você vai ver algum pouquinho a história da cidade de Éfeso. Éfeso tinha alguns problemas, e um dos maiores problemas de Éfeso era as fábulas, ou seja, era os mágicos. Até mesmo Paulo chegou e fez com que eles queimassem os seus livros, fez com que eles se convertessem ao Senhor Jesus, e Paulo então está deixando Timóteo naquele lugar. A história diz que havia um teatro na cidade de Éfeso que cabia cerca de 24 mil pessoas. Pensa, um teatro que cabe 24 mil pessoas. Naquela época era algo assim, né, estarrecedor. E Paulo, ele então está deixando Timóteo para ser o pastor dessa cidade. Mas a cidade de Éfeso tinha também os seus problemas, tinha também os seus pensadores. Aqueles que pensavam, traziam algumas coisas e tentavam impor sobre a cidade e fazer tantas coisas. E a cidade, ela se corrompeu. E não somente se corrompeu, como a cidade se entregou a uma deusa chamada Diana, que era uma prostituta, uma sacerdotisa, e ela fez coisas que desagradou e fez tantas coisas. E Paulo chegou e ele trouxe o evangelho, trouxe a palavra à cidade de Éfeso, e ele fez com que essas pessoas se convertessem, fez com que essas pessoas voltassem os seus corações para Deus. E agora, Paulo está deixando Timóteo dentro dessa cidade como pastor. E aí ele vem trazendo uma palavra e ele diz: olha, Timóteo, não fica preocupado com certas coisas. Era o que Paulo estava querendo dizer. Paulo estava querendo dizer: ó, Timóteo, não se assuste, tenha cuidado. Olha, Timóteo, faz algo. Você precisa ser sóbrio. O que é sóbrio? Você precisa estar atento, você precisa estar com a visão certa, você precisa estar na prática, você precisa estar entendendo o que o próprio Deus está querendo fazer dentro dessa cidade. Agora, deixa eu te falar algo, Timóteo. Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão a palavra, a sã doutrina. Timóteo, haverá um tempo que darão comichões nos ouvidos, eles vão querer cercar de mestres. Meu irmão, esse tempo chega, esse tempo chegou lá em Éfeso, esse tempo tem passado no nosso país, esse tempo tem passado no Brasil, onde as pessoas querem ouvir aquilo que satisfaz o seu ego, onde as pessoas querem ouvir aquilo que vem trazer alegria. E eu brinquei aqui um culto, um tempo desse atrás, eu brinquei de um pastor que foi fazer uma visita na casa de uma irmã. E quantos aqui lembram da caixinha de promessa? Lá na sua casa teve uma, irmão? Ou tem? Né? Caixinha de promessa, o nome já diz tudo, irmão. Caixinha de promessa, só tem promessa, gente. Aí o pastor foi fazer uma visita na casa de uma irmã. Aí ele chega, tirou um versículo, e ele olha, que versículo maravilhoso. Ele colocou do lado, tirou o segundo, falou: melhor ainda, colocou do lado. Quando ele tira o terceiro, melhor do que os dois que ele havia tirado, ele vira para a irmã e fala assim: irmã, que caixinha de promessa maravilhosa. Ela diz: pastor, não te conto nada, eu comprei 5, peguei as melhores e fiz uma. Isso não é ouvir a palavra, isso não é viver a palavra. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia tem promessa. Você crê nas promessas de Deus para a sua vida?
A Bíblia tem promessa, 3.000 e carqueirada promessas para você. A Bíblia diz que nenhum mal nos sucederá. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, nós somos filhos. A Bíblia vem trazendo várias promessas, mas a Bíblia também nos chama ao aperto. E a Bíblia diz: aquele que não ouvir a palavra, esse será lançado no inferno. Pastor, que palavra dura, mas eu preciso dizer para você que a Bíblia não é apenas promessa. A Bíblia, Deus, ele tem dois caminhos, e o caminho de Deus é o caminho de santidade, mas também tem o caminho da correção, tem o caminho do momento que Deus nos pega e dá uma trituradazinha. E eu falei aqui segunda-feira do Salmo 23, o Salmo 23 é Deus levando Davi para o pasto verdejante, para o lugar de águas de descanso, para o lugar tranquilo, é Deus levando ele. Como Deus está levando, Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meu irmão, quando Deus está nos levando para pastos verdejantes, para lugares de descanso, para um lugar melhor, a gente grita e logo diz: Deus é o meu pastor, nada me faltará. Agora eu quero ver quando Deus solta a nossa mão e ele diz: agora caminhe sozinho. E quando você vai caminhar, aí você ande. O salmista Davi diz: ainda que eu na primeira pessoa, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Eu quero ver dizer que Deus é o nosso pastor quando tudo vai mal. Porque tem gente que só quer o bem de Deus. A mulher de Jó só queria o bem. Ela tinha tudo, ela tinha os prazeres, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo. Quando tudo perdeu, ela chega para Jó e diz assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó olhou para ela e disse assim: como uma louca tu falas. Receberia eu o bem de Deus e agora não receberia o mal? Nós precisamos entender que temos os dois lados, os dois caminhos. Agora Paulo está escrevendo e dizendo para Timóteo: e eles recusarão a dar ouvidos a verdades. Falar de prática, falar de praticar é falar algumas verdades. E ninguém quer ouvir verdades, irmão. Um dia o rei Zedequias chama Jeremias e diz: Jeremias, vem cá. Jeremias vem. Quando Jeremias se apresenta, ele fala assim: me diz uma palavra. Ele disse assim: ó rei, vem aí os babilônicos e eles vão entrar dentro da cidade, e eles vão destruir a cidade e vai destruir o seu reino. Ele falou: como? Põe na prisão. Chama os meus sábios, os meus feiticeiros, os meus profetas. Veio os sábios do rei: e aí, ó rei, tu serás vitorioso, tu serás magnífico. Eu gosto dessa palavra. Vou dar uma chance para Jeremias. Jeremias vem de novo. Vem Jeremias pela segunda vez. Quando Jeremias vem: ó rei, e aí Jeremias, a palavra: ó rei, assim diz o Senhor, se prepare, porque vem assolação, vem destruição sobre Judá e a sua cidade, e você será destruído. Põe na prisão, traz os meus sábios. Vem de novo os sábios. E aí, ó rei, tu serás vitorioso em toda a batalha. Olha, isso que eu preciso. Meu irmão, tem gente que está igualzinho Zedequias, precisa de ouvir só coisa boa. Mas deixa eu te falar uma coisa: as coisas boas só acontecem quando nós ouvimos a verdade, a palavra, e a palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica, e a palavra que nos transforma, e a palavra que nos muda, é a palavra que traz em nós o avivamento, é a palavra que traz em nós a graça, é a palavra que traz em nós o favor, e é por essa palavra que nós somos salvos, e é por essa palavra que nós seremos condenados, diz a Bíblia. Mas muitos recusam ouvir e dar ouvidos. Aí pela terceira vez vem Jeremias: olha, ó rei, eu já disse 2 vezes, vou repetir. Vem aí destruição, você será destruído, não sai para peleja, joga na masmorra. Veio homens entendidos, próximo do rei, chega e diz: ó, mata esse cara está falando coisa que não serve, que não dá, mata ele, joga ele na cisterna. Jogou ele na cisterna.
Lá dentro da cisterna havia lama, ele caiu dentro daquela lama, ficou ali por um tempo, até que levanta um homem chamado Ebed-Meleque vem para ele, para o rei, e diz assim: olha rei, Jeremias está lá na prisão, na masmorra, Jeremias está dentro da fossa, Jeremias está na cisterna, e Jeremias não pode continuar naquele lugar, Jeremias precisa sair dali. O rei olha e fala assim: então faz. Aí a Bíblia diz que o rei ainda manda os homens que vieram contra ele, contra Jeremias, a ajudá-lo. Ele vai e ajuda, tira Jeremias de lá, e a palavra foi certeira. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, meu irmão, que a verdade que é a palavra de Deus, ela há de prevalecer na nossa vida e na nossa história. Meu irmão, não fica com coisinhas, olha para a palavra, olha para a palavra. E aí eu queria falar sobre erros que nós não podemos cometer. Olha para o teu vizinho e fala assim: tem alguns erros, mas desse jeito, meu irmão, ele vai continuar errando. Fala com ele: tem alguns erros que você, eu, nós não podemos cometer. Qual que é o erro que nós não podemos cometer? Primeiro, quando nós achamos que somos alguma coisa. Já encontrou alguém achando que ele é alguma coisa? Irmão, tem gente que subiu na Gillette e está fazendo discurso. Tem gente que subiu no jornal e já está, pronunciando. Quando nós achamos que somos alguma coisa, vem os aplausos. Primeiro erro que nós não podemos permitir na prática de viver a palavra, não podemos permitir que os aplausos do sucesso impeçam de continuar ouvindo a voz de Deus. Eu já falei aqui uma vez e digo, meu irmão, a pior coisa que existe chama-se elogio. Pastor, mas e todo mundo quer ser elogiado. Ah, mas que maravilha, que bênção, que culto, que pregação, que louvor, que roupa linda. As mulheres, principalmente, quando está bem vestida, se uma outra não falar com ela: olha, você está linda, hein? Elas ficam: fulano nem reparou minha roupa nova. A gente quer elogios. E a pior coisa que existe no mundo espiritual chama-se elogio, porque elogio vai provocar no nosso ego orgulho. E de repente a gente vai estar achando que a gente é alguma coisa. Meu irmão, permitir que os aplausos do sucesso impeçam de ouvir a Deus. Tem gente que está sendo aplaudido e está esquecendo de ouvir Deus. A gente não pode pensar que porque Deus fez alguma coisa em um culto ou em algum lugar, que a gente não tem que buscar mais de Deus, que a gente não tem que orar, que a gente não tem que falar com Deus, que a gente não tem que pedir a Deus graça, pedir a Deus favor. Estava vivendo apenas de quê? Apenas da unção que foi do passado. Agora eu te faço uma pergunta: já fritou pastel em gordura velha? Como que fica? O gosto fica horrível, não fica? Meu irmão, para Deus não pode ter unção velha, tem que ser unção nova. Pastor, mas como é que é esse negócio de unção nova? Às vezes a gente fala essas expressões, mas não é que é uma unção nova, é a mesma, mas é o quê? É a busca contínua, é a busca do dia a dia, é a busca de estar todo dia buscando e falando: Deus, por favor, Pai, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua unção. Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me capacita, Deus me leva. E aí, meu irmão, Deus há de fazer em nós aquilo que Ele realmente quer fazer. Veja o que diz a palavra, Apocalipse capítulo de número 3. Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 14. Olha o que diz a Bíblia, diz assim, olha: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio,
estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos aqueles que amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende, pois estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no seu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando eu olho para essa palavra, meu irmão, ela traz em nós um peso muito grande, muito grande. Perdemos, às vezes, a sensibilidade de ouvir a Deus. Olha essa igreja chamada, olha, conheço as tuas obras. Conheço, Deus sabe, obras, fazia muita coisa, fazia coisas gigantescas, coisas tremendas, mas quando ele vai dizer, olha, conheço as tuas obras, vocês não são quente, vocês não são frio, vocês estão sendo morno. Ele está chamando, olha, volta à prática, não seja apenas aquele que esteja fazendo alguma coisa. Tem gente que acha que porque ele canta, que porque ele toca, que porque ele prega, porque ele fica na porta, ele não precisa fazer mais nada. Meu irmão, você precisa orar, você precisa falar com Deus, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa jejuar, você precisa chegar-se a Deus. Tem gente que acha que por ele ser pastor, ele já chegou no topo. Ei, não, nada disso. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Prática, meu irmão. Deus chama a atenção da igreja e ele diz, olha, vocês estão dizendo que é rico, vocês estão dizendo que tem tudo, vocês estão dizendo que está abastado, cheio, mas vocês são pobres, vocês são infelizes, vocês não têm coisa alguma, vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês são nus. Olha que sequência de tristeza que Deus vem trazendo para essa igreja, dizendo, vocês precisam voltar à prática. Quando nós olhamos para esse texto, eu vejo que nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós nos tornamos profissionais da fé. Nos tornamos profissional. A gente faz no automático. É profissional, irmão. Chegar, tocar, pregar, cantar, pregar, falar, ser pastor, se torna profissional. A gente está no profissionalismo. Mas na hora mesmo da intimidade com Deus, na hora mesmo de viver com Deus, nós estamos longe. Deus está nos chamando essa noite dizendo, olha, cuidado com o elogio, porque o elogio pode trazer isso aqui, olha. Por quê? Porque a igreja achava que ela era rica, que ela era poderosa, que ela tinha tudo. E a palavra vem dizendo, olha, vocês têm, mas olha, deixa eu dizer para vocês, compre de mim. Olha, talvez vinha alguém dizer, olha, Laodiceia, a melhor igreja que tem, uma igreja poderosa, uma igreja de rico, uma igreja maravilhosa, não há falta de nada, tudo que querem tem, tudo que querem fazer tem, e aí está maravilhoso, olha aqui, e eles foram se inchando. Meu irmão, cuidado com o elogio às vezes te impede de ouvir a voz de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, tem elogio que vem do irmão mais santo da igreja, mas naquela hora é o diabo que está falando. Que é isso, pastor? Sim, porque Pedro estava junto com Jesus. E de repente Pedro olhou para Jesus, Senhor, porque se for preciso, Jesus olhou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Cuidado,
porque senão entra esse orgulho enorme. E o que é orgulho? Orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade ou realização, ou sentimento elevado de dignidade pessoal. A gente incha. A gente incha. A gente pensa que a gente está alguma coisa. Mas na verdade, nós precisamos entender, nós somos apenas um amontoado de cacos de barro. Deus chama Jeremias e diz, vai para a casa do oleiro. Quem era Jeremias? O profeta. O cara que estava profetizando, mas Deus levou ele na casa do oleiro, chegou lá, ele viu que os vasos estavam sendo feitos, e o vaso quebrou, e de repente que o vaso quebra, Jeremias olha e diz assim, Senhor, e aí, o que vai fazer? Deus diz, olha, assim como esse vaso quebrou, assim eu faço com a casa de Israel. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender que nós somos, meu irmão, vasos de barro. E o orgulho não pode estar dentro do nosso coração. Segunda coisa, segundo erro que nós não podemos cometer, porque senão nós não estamos ouvindo a palavra, é deixar de prestar contas. Olha para o teu vizinho e fala assim, você tem que prestar conta, meu irmão. A gente precisa prestar contas. O que é prestar contas? É falar com Deus aquilo que está aqui dentro. Seja sincero, meu irmão, tem hora que a gente acorda que parece que a gente chupou 50 limão. Verdade ou não é? Acontece só comigo ou acontece com você também? Tem dia que a gente acorda, a gente não quer ver ninguém. Verdade ou não é? Ninguém. A gente fica nervoso. Essa hora a gente presta conta. É nessa hora que a gente vai lá e pega o açúcar, porque o limão é ruim demais, mas se você colocar um açúcar no meiozinho dele, você toma ele de manhã. Mas se você não pôr o açúcar, você não toma de jeito nenhum. É nesse momento que a gente pega a doçura do Espírito Santo, coloca, mistura, toma e diz assim, Senhor, e aí? E agora? Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu acordei azedo? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. E sabe o que o profeta Jeremias escreveu dizendo? Ele escreveu dizendo assim, de que reclama o homem? Dos seus próprios erros. Quando você encontrar alguém reclamando, pode saber, ele está reclamando dos erros dele. A palavra é clara, de que reclama o homem? Dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Quando nós encontramos reclamão demais, meu irmão, está todo errado, ele precisa mudar a história da vida. E aí, nós precisamos prestar contas, olha o que diz a palavra, Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei os vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Pastor, o que esse texto tem a ver? Meu irmão, tem crente que está fazendo, quando a Bíblia diz obedecer aos vossos guias, está dizendo obedecer aos vossos pastores. Quando a Bíblia está dizendo, olha, para que vocês submissam, quando que vai velar pelas almas. Tem gente que a gente tem que estar, meu irmão, chorando 24 horas por ele. Gente, deixa eu ser alegre um pouquinho. Presta conta você para Deus. Diga para Deus, Deus, eu não posso. Nada é mais perigoso do que viver sem ser supervisionado, meu irmão. Quando a gente não tem uma supervisão, é perigosíssimo viver. Nós precisamos viver. A vida não supervisiona. A vida supervisionada não é uma vida vivida com responsabilidades. Quem não está sendo supervisionado não vive com responsabilidade. Tem que ter supervisão, tem que estar ali, tem que estar olhando, tem que estar aconselhando. E a Bíblia chega e ela deixa bem clara. A palavra, o apóstolo Paulo escreveu para as jovens. Quantas jovens eu tenho aqui? Fala amém. Aí, que benção. A Bíblia diz assim, as jovens devem procurar as mais velhas para serem aconselhadas. Meu irmão, viver solto
nós vamos viver perdidos. E aí, no mês da prática, é o mês de quê? De voltarmos para um tempo, o tempo do discipulado, estarmos juntos, estar caminhando, estar na célula, estar no G6, estar caminhando, estar vivendo o primeiro amor, estar vivendo aquele tempo de estarmos juntos. Terceira coisa, para que a gente possa viver esse tempo sem erro, sem viver, pensar que a vida é feita só de trabalho. Olha para o seu irmão e fala assim, a vida não é só trabalho, meu irmão. Tem hora que você tem que descansar. Não é só vender tomate. Não é só estar no salão até meia-noite. Não é só estar lá na empresa até meia-noite. Não é estar na imobiliária. Não. Não é ficar 24 horas de plantão também não. Raio-X para cima e para baixo. A vida precisa ter descanso. Ninguém quer descansar. A vida precisa ter, meu irmão, descanso, não é só trabalho. Jesus um dia chama os discípulos e diz assim, olha, faz o seguinte, pega aí, vamos para um lugar de descanso, vamos para um lugar deserto, porque a palavra diz que eles não estavam tendo tempo nem para comer. E aí Jesus diz, ó, vamos para lá, para um lugar deserto. Aí Jesus vai e leva os discípulos para um lugar deserto, aonde eles vão comer. A Bíblia diz que é um lugar deserto. Sabe o que é um lugar deserto? Jesus não estava levando os discípulos pro deserto, a um lugar. Quando nós terminamos o culto aqui, daqui 40 minutos, 1 hora, você passa aqui, essa rua está deserta, não tem ninguém. Era isso que Jesus estava dizendo, um lugar deserto, onde não tem ninguém, onde não tem nada. Tem gente que está dizendo, Jesus levou os discípulos para o deserto. Não, Jesus estava levando eles para um lugar deserto. E um lugar deserto é onde não tinha nada. E esse lugar é tão deserto que os discípulos chegam para Jesus certa hora, porque a multidão descobriu e foi para lá, e eles falam assim, Senhor, despede, porque aqui é deserto, não tem nada para eles comprarem. Aí Jesus disse assim, dai voz deles de comerem. Pronto. Mas Jesus chama os discípulos para quê? Para ir para esse lugar, para descansar, porque eles não estavam nem conseguindo comer, de tanto trabalho. Aí eu pergunto, tem hora, meu irmão, que a gente está trabalhando demais. Estou falando verdade ou estou falando mentira aqui? Pastor, mas nós estamos em crise, cuidado, porque você pode encontrar Cristo. Dá uma estafa, partir. Nós precisamos ter tempo de folga. Nós precisamos ter tempo de descanso. Nós precisamos voltar a nossa vida para esse momento de descanso. Não só o ativismo, não só esse ativismo aplacador que vem aí na nossa consciência para tentar fazer alguma coisa. Nós ficamos com a mente cansada. Tem hora que a gente não sabe mais nada, a gente tá perdido. Tem hora que a gente fica assim, vou para onde? Como diz os mineiros, um cotô, para onde eu vou? Aonde? Nós não sabemos nada. Meu irmão, tem hora que como pai, a gente tem que parar, pegar o filho, levar o filho. Hoje foi um dia propício, levar o filho no parque, levar o filho lá na praia, levar o filho para brincar, para estar na areia, para divertir. Tem hora que tem que sentar no sofá, deitar e deixar ele pular em cima. Tem hora que você tem que fazer algumas coisas com ele, sabe por quê? Porque senão ele vai olhar e dizer assim, é só trabalho. E amanhã, será que ele vai orar a oração? O meu Deus, o Deus dos meus pais, o Deus do meu avô, o Deus do meu pai é o meu Deus. Será que ele vai orar e vai dizer isso? Eu já falei aqui uma vez, um dia eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, a Natália perguntou para mim assim, pai, quem é que faz a sua agenda lá na igreja? Eu falei assim, a Helenice. Era secretária da igreja. Aí eu falei assim, eu virei para ela e falei assim, por que, Natália? Vou pedir ela para marcar um horário para mim lá na igreja conversar com o senhor. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. Nós precisamos entender, meu irmão, que tudo tem um tempo. Não é verdade? Tudo tem um tempo. E o tempo precisa ser certinho mesmo da prática. Meu irmão, você precisa ter um tempo de descanso. Você precisa descansar. Quarta coisa, para viver esse tempo, você precisa não cometer um erro, que é liderar os outros sem ser liderado. Primeiro você tem que liderar você mesmo, você tem que policiar você mesmo. Examina-se, pois, o homem a si mesmo.
Primeiro, policie você mesmo. Olha o que Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo 4,16 diz assim: tende cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Tem gente que ensina, mas não pratica. Tem gente que fala, mas não faz. Esse não é o modelo do cristão. Esse não é o modelo do crente. O crente tem que ser, meu irmão, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Ele tem que, o que passar disso, diz a Bíblia, que é do maligno. Nós precisamos olhar para essa palavra, e essa palavra está dizendo: olha, tem cuidado de ti mesmo, antes de liderar os outros, antes de ser um líder na igreja, antes de ser um líder lá na sua casa, antes de ser o cabeça do seu lar, você primeiro precisa liderar você mesmo. Posso ouvir um amém, gente? Quinta coisa, e eu termino. Outro erro que nós não podemos cometer é pensar que é possível flertar com o pecado e sair ileso. O pecado nos destrói. A Bíblia diz que, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, diz assim, olha: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com que de coração puro invocam ao Senhor. Foge. Nós precisamos atentar para algo. Sansão foi servir de quê, irmão? De palhaço, porque brincou com o pecado. Dalila, marra-me com cordas, marrou. Filisteus veio, ele arrebentou as cordas, venceu os filisteus. Aí vem Dalila: você não me ama. O que foi? Não, faz 7 tranças, fez trança. Amarra as tranças na estaca, amarrou. O filisteus, ele deu uma balançada no cabelo e sai correndo, mata os filisteus. Você não me ama. E ele foi brincando. Gente, a gente precisa parar. E aí a Bíblia diz que teve uma hora que ele estava tão injuriado, porque ele foi brincando com aquilo que é sério. Olha para o teu vizinho e fale com ele assim: não brinque com o sério. Porque se a gente brincar com o sério, a gente machuca. Aí a Bíblia diz que de repente ele virou e falou assim: quer saber de uma coisa? Corta meu cabelo, que eu perca a força. A força de Sansão estava no cabelo, irmão? Não. A força de Sansão estava na obediência. E aí a Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Quando ele deitou e dormiu, chega Dalila, deita, pega a cabeça dele, coloca no colo. Ei, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você está dormindo, alguém chega, pegar a sua cabeça, colocar no colo, passar a navalha, rapar a sua cabeça, você acorda ou não acorda? Por que Sansão não acordou? Por quê? Porque ele estava preso no pecado. Tem hora, meu irmão, que a gente está preso, a gente não está enxergando, as coisas estão acontecendo, o nosso cabelo está sendo rapado, as coisas estão indo e nada acontece. Pastor, é porque está tudo difícil. Pastor, porque está difícil demais. Porque não sei o que, mas a gente está preso. Sansão vai agora para os filisteus. Ele levanta, como das outras vezes. E ele vai, quando ele vai, a Bíblia diz assim: e ele não sabia. A pior coisa que existe na vida de um crente, meu irmão, é esse versículo: e ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. A pior coisa que tem é a gente pensar que a gente está fazendo e o Espírito Santo está atrás olhando, dizendo assim: eu não estou nem aí para você, eu estou longe de você, você não está comigo, você me entristeceu, você está fora, eu estou fora de você. E aí, mas ele está fazendo a obra, pastor, ele está fazendo a obra de Deus, as coisas de Deus, mas o Espírito Santo está atrás olhando: não, mas não é isso que eu queria que fosse você, eu queria que você fosse. Mas a gente olha e diz assim: mas por que aconteceu? Por que essas coisas? Por que foi servir de palhaço? Por que furaram os olhos dele? Tadinho, ele estava indo para lutar, mas ele já tinha perdido o que havia de mais sagrado na sua história: a presença do Espírito Santo. Ei, meu irmão, o crente não pode perder o que há de mais sagrado na tua vida, que é a presença, a doce presença do Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito Santo não estiver em nós, meu irmão, nós não conseguimos dar nenhum passo, nós ficamos imobilizados. Mas quando o Espírito Santo está em nós, nós avançamos, nós caminhamos, nós vamos em direção
ao inimigo e nós vencemos porque Ele está conosco. Agora te falo uma coisa, fica assustado não, meu irmão. Tem hora que a gente é a mesma coisa de Sansão, aí a gente está lá, está servindo, está amarrado, tal, mas os filisteus foi fazer uma festa, e a festa para o rei Dagom. Agora essa festa maravilhosa, e vamos que vamos, dança e festa, traz o palhaço para a gente rir da cara dele. Tem hora que a sociedade, tem hora que o mundo, tem hora que as pessoas estão querendo rir de você. Tá vendo aí? Errou, tá vendo aí? Errou. Pecou, agora, acabou, está acabado. Ei, tá não. Olha para o teu vizinho e fala assim, o cabelo cresce. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer, a força não estava no cabelo, a força estava no arrependimento dele. A Bíblia diz que de repente veio um moço, fala comigo, um moço. Quem é esse moço? De repente veio um moço que eles mandaram trazer, buscar Sansão lá da masmorra, levar lá para... esse um moço, eu posso fazer uma analogia dizendo para você, olha, quando você começa a se arrepender, quando o seu cabelo começa a crescer novamente, quando as coisas começam a acontecer na tua vida, vem um moço. Esse um moço é o doce Espírito Santo, ele vem para pegar você, para trazer você, mesmo que ele está te levando aonde está o seu inimigo, mesmo que ele está te levando no meio do inimigo para dizer, olha, aqui está o cego, aqui está o que vocês perderam, arrancaram tudo dele, está ele aqui, mas está aqui esse moço, mas o moço faz algo, meu irmão, ele dá força, ele dá vigor, e esse moço Espírito Santo, ele vai nos incapacitando para a gente avançar e viver o melhor que ele tem para nós. E de repente Sansão diz, me coloca entre as duas colunas. Ele falou, coloco. Quando colocou, Sansão apoiou em uma, apoiou em outra, e ele fez uma oração, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me perdoe, Senhor, eu estou aqui como palhaço, como olho furado, não tenho esperança nenhuma, Senhor, mas vinga os meus olhos, Senhor, vinga a minha vida, Senhor, faz alguma coisa, me dá força. E ele começou a empurrar as colunas, e diz a Bíblia que naquele dia ele matou mais do que em toda a sua história. Ei, meu irmão, não pense que está tudo acabado, não pense que está tudo acabado, ainda há esperança para a minha vida, ainda há esperança para a tua vida, filho. O pecado pode ter vindo na nossa vida, ele pode ter sido casual, mas deixa eu te falar algo, Deus vai nos fazer viver o melhor que Ele tem para nós. Ele nos perdoa, e Ele nos leva a viver o melhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em último lugar, erro que eu não posso cometer é não levar o princípio de honra a sério. Eu preciso honrar. Eu preciso honrar. Eu preciso honrar aqueles que um dia fez algo por mim. Eu preciso honrar. Tem gente que esquece do passado. A palavra diz, considereis o passado. Você precisa honrar. Você precisa honrar. Leve a sério esse princípio de honra. Efésios capítulo 6 diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra. Nós precisamos honrar. A mesma honra que a Bíblia exige dos filhos em relação aos pais, ela exige em relação a líderes e liderados. Honra. Honra. Nós precisamos honrar. Tem gente que pensa que ele não precisa honrar. Você já encontrou alguém que uma pessoa fez coisa boa para a vida dele e ele foi lá e fez coisa má para a vida dessa pessoa que fez coisa boa? Já encontrou isso aí, meu irmão? Posso te mostrar um versículo na Bíblia que é pesado demais. Então abre a sua Bíblia aí que eu vou terminar. Eu quero apenas, meu irmão, te ensinar a viver o melhor de Deus na sua história. Não adianta estar na igreja, relampear, sapatear e pegar fogo. Tem que viver a palavra. Olha aí, olha. Deus não tem prazer na vida de ninguém que desonra o outro. Olha para o teu irmão e diga assim, você não pode me desonrar.
Você não pode desonrar esse irmão. Você não pode desonrar ninguém. Olha o que diz a palavra, Provérbios, capítulo 17, o versículo 13. Provérbios, para que você possa entender muito bem essas questões, leia o livro de Provérbios. Provérbios é maravilhoso. Provérbios 17, 13. Olha o que diz aí, olha. Diz assim, ó. Posso ler, gente? Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Outra tradução disse assim, olha. Quanto àquele que torna o mal por bem, não se apartará a maldição da sua casa. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu não, é a Bíblia. Quando você paga o bem que uma pessoa lhe fez por mal, a Bíblia diz que tudo que planta, mas isso aqui não é colheita não, viu, irmão? Porque colheita, tudo que planta colhe, toda colheita tem um tempo determinado para terminar. Se você planta uma lavoura, você colhe aquela lavoura e depois aquela lavoura para de produzir. Você tem que refazer a plantação. É assim ou não é? Quando a Bíblia está dizendo que eu pago mal com o bem que você me fez, a Bíblia não está falando que é plantação, que é, tudo que planta, eu não estou, não é colheita. A Bíblia está trazendo isso aqui, olha, e ela está dizendo que é além da lei da semeadura. Ela está dizendo que é maldição. O mal nunca se apartará da sua casa. Eu faço uma pergunta para você. As pessoas que têm sido boas para com você, você tem retribuído com bem? Pessoas que são boas para com a nossa vida, mas em um momento da nossa vida, aquela pessoa diz um não. Ela não foi má, ela diz não. E por aquele não, nós cometemos injustiça. Nós falamos o que não deveríamos falar, nós fazemos o que não deveríamos fazer. Nós pagamos o bem que fomos retribuídos com o mal. E a Bíblia diz que quando assim fazemos, o mal nunca se apartará da nossa casa. Tem pessoas vivendo com maldição por causa disso aqui. É mês da prática, meu irmão, mês de voltar o coração para Deus, mês de voltar a vida para Deus. Quando você é ruim com quem é bom para com você, não é apenas lei da semeadura, e sim maldição. Lembra disso? Eu termino contando uma história. Uma mulher fazendeira, rica, servia a Deus, e de frente da sua fazenda morava uma outra, mais rica ainda, que não servia a Deus. De repente aquela fazendeira que servia ao Senhor estava fazendo aniversário. A fazendeira não crente foi lá, pegou excrementos no curral, jogou tudo dentro de uma caixinha, botou um lacinho e mandou alguém levar para aquela mulher que era crente, fiel a Deus. E aquela mulher recebe aquela caixinha, quando recebe, ela abre. Quando ela abre, o cheiro horrível. Ela então pega e joga fora. E a empregada volta, a patroa, ela jogou fora, porque era isso, era aquilo outro. Aquela mulher começou a rir, zombar, caçoar. Passou uns dias, veio o aniversário daquela que não era cristã. A patroa foi lá e pegou flores no jardim, as melhores flores, as coisas mais lindas, colocou dentro de uma cesta, jogou um perfume, algo muito bonito, pegou um bilhete, entregou o bilhete para a moça e falou assim: entrega para a fazendeira vizinha. E ela sai, entrega. Quando entrega, ela olhou e falou assim: olha, que ironia,
Meu aniversário, no aniversário dela eu mandei excremento, eu mandei tudo que era ruim, eu mandei coisas, e ela jogou fora. Eu tenho certeza, agora ela era uma boba, uma mulher que não tem instrução, devia ter me mandado as piores coisas, e ela me manda o melhor que ela tinha na fazenda, flores, e dando risada. A empregada enfia a mão no bolso, tira, mas ela mandou a senhora ler esse bilhete. E ela entrega o bilhete para aquela fazendeira, e a fazendeira pega o bilhete. Ei, meu irmão, quando ela começa a ler, ela lê, estava escrito no bilhete assim: a gente dá aquilo que a gente tem. A gente dá o que temos. Eu pergunto para você, o que você tem dado para alguém? O que você tem entregado para alguém? Excremento? Ira, ódio, rancor, amargura. A paz do Senhor, irmão. Pastor, como vai? Mais ou menos. Tem gente que está amargurada. Tem gente, meu irmão, que por qualquer coisinha, mínimo detalhe. Ei, filho, a Bíblia diz que a nossa vida é como conto ligeiro. A nossa vida passa rápido demais, gente. A vida passa rápido demais, meu irmão. Nós precisamos entender algo, nós precisamos entender que nós precisamos ter dentro de nós o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança, benignidade, é fidelidade, é graça, meu irmão. Nós precisamos ser diferentes. Se tem alguém que está pisando no seu calo, no seu dedinho, não revida não, meu irmão, tira o seu pé do lugar, deixa ele passar. Pastor, mas eu não aguento mais. Ei, é hora de colocar à prática o que somos. A gente dá aquilo que temos. O que você tem, meu irmão? O que você tem para oferecer para as pessoas? O que você tem para oferecer para Deus? O que você tem para oferecer para aquele que senta do seu lado no culto? O que você tem para oferecer para o seu irmão? O que você tem? A gente só pode dar aquilo que tem. Pedro e João estão subindo para orar. Quando eles estão subindo para orar, o Alejandro, me dá uma esmola. Ele diz: eu não tenho. Mas o que eu tenho, isso eu te, em nome de Jesus, ô Nazareno, levanta e anda. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, irmão. Gente, pelo amor de Deus, tira ódio do coração. Tira amargura, tira ressentimento. O apóstolo Tiago diz: olha, não deixe a raiz de amargura brotar no seu coração. Tira daí, tira, irmão. Tira, pelo amor de Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, que é Cristo. Meu irmão, estão falando, deixa falar. Pastor, mas deixa falar, meu irmão. Eu não tenho nada a ver com quem fala. Eu tenho é com quem falou a meu respeito e disse que ele vai fazer. E se ele vai fazer, eu creio que ele é o Senhor que faz. Meu irmão, tem gente que está olhando apenas para as coisas que falam. Ei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Não. Leve a sério o princípio da honra. Todas as vezes eu falo aqui sempre, eu não faço absolutamente nada que não for direcionado pela minha liderança. Nada. Estou a 600 quilômetros deles. Poderia fazer ou não poderia? Não faço. Se você pegar o telefone e ligar para a minha liderança, eles vão saber que sábado agora a gente vai estar lá na praia fazendo um luau para batismo. Se eles tivessem falado, não, eu não estava indo para lá. Sabe por quê? Porque eu sei que o princípio da honra é o princípio da conquista. Quer ser vitorioso, meu irmão? Aprenda a honrar. Honre. Nesse mês da prática, é o mês de você
honrar. É o mês de você honrar. Eu sinto que Deus, meu irmão, está querendo fazer algumas coisas novas no nosso meio. Eu tenho sentido isso. Você tem percebido isso? Eu tenho percebido isso. Eu tenho percebido isso. Eu tenho percebido que Deus está realizando algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos ouvido muito falar daquilo que está sendo feito aí dentro da igreja. Eu falei, que bênção, meu irmão. Você ainda vai ouvir muito mais. Só você aguardar. Pastor, mas eu... E aí? Eu falei assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente não precisa ficar com o megafone gritando. Alguém observa e fala. Quando nós honramos a nossa liderança. Fique em pé no seu lugar. Glórias e honra a ti.